Começar falando do Flamengo, Felipe Facincani vem aí. Hoje, dia muito importante. Diego conversou conosco, um dos principais atletas deste grupo do técnico Zé Ricardo, e deixou bem claro o tamanho da importância deste jogo, significativo, um dos maiores clássicos do mundo, segundo ele. E o Diego é experiente nesse tipo de assunto, já vivenciou grandes jogos, grandes partidas por onde passou. Diego que só jogou em clube grande, começou no Santos, foi para o Porto, Juventus da Itália, Atlético de Madrid, o Wolfsburg da Alemanha, Fenerbahçe da Turquia. Por lá os clássicos pegavam fogo, mas segundo ele, nada como o romantismo de um Fla-Flu. Emocionante, sem dúvida, tenho sentido aí sensações especiais, são jogos diferentes e com certeza mexe, né, com a gente. É o tipo de jogo que todo jogador quer participar e nós vamos vivê-los aí viver esse momento da melhor forma, né? E essa empolgação do Diego tem um motivo muito especial. O Diego é um cara que assistia muito o Flamengo quando era criança, tem como grande inspiração de meia o Zico, que é um dos principais jogadores da história do rubro-negra, sem dúvida alguma. O Diego lembrou que vivia momentos importantes do Flamengo na televisão, lembrou daquele gol do Júnior de falta em 92, que deu o título brasileiro do Flamengo, lembrou também do gol de cabeça do Ronaldo Angelim em 2009, que deu outro título brasileiro do Flamengo, e agora quer reviver esse tipo de história em 2017. E um gol de falta do Júnior, que foi decisivo, alguns do Zico também. Talvez o que fica mais vivo na minha cabeça foi aquele gol do Angelim, né, que acabou dando o título brasileiro ao Flamengo. Aquele fica mais marcado, a imagem dos torcedores, festa, né, que fazia, alguns chorando e tudo. Então, tipo de momento que gostaria muito de viver com essa camisa aqui. Por onde passou, o Diego sempre resolveu ir em jogos grandes, com a camisa do Santos, com a camisa do Porto, estreou praticamente sendo campeão do mundo naquela ocasião em 2004, venceu a Liga Europa e marcando gol na final com o Atlético de Madrid. Será que o Diego hoje se considera desta forma ainda mais preparado, mais maduro para esse tipo de decisão? O trabalho ele te traz muita confiança e eu me sinto dessa forma nesse momento. Nós temos trabalhado ao mais alto nível e esse trabalho faz com que a sua estrela brilhe na hora certa, né? Então eu me sinto dessa forma, preparado para poder ser decisivo, assim como os meus companheiros, nós estamos preparado para isso. Nesta sexta-feira, o técnico Tite convoca a seleção que vai para os jogos das eliminatórias no mês de março contra Uruguai e Paraguai, e é evidente que com todos esses números favoráveis, o Diego espera estar na lista do Tite. A concorrência é muito grande, mas obviamente, depois de ter sido convocado, apesar de ter sido jogador só do Brasil, voltar a vestir aquela camisa faz os sonhos, né, voltar à tona. E a minha expectativa, ela existe, né? Não tem como eu negar isso. Aqui do Ninho do Urubu, Felipe Facincani para os canais Fox Sports. Legal, e o Diego, será que o Diego vai aparecer amanhã na lista do Tite para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo? Já já nós vamos falar sobre isso também. E o Diego, ele citou ali o Galinho de Quintino Zico, que é uma referência para ele, como para várias pessoas, o maior jogador e ídolo da história do Flamengo. E o Zico falou exatamente sobre Fla-Flu, decisão da Taça Guanabara. É sempre bom ver e ouvir o Galinho de Quintino. Uma semana importante para o Flamengo, joga uma decisão. Quarta-feira iniciei uma caminhada importante da Libertadores. O time vive um momento bom e tomara que comece bem. Espero que todo esse astral positivo possa ajudar a equipe a conseguir aí, continuar conseguindo bons resultados. Eu sempre fui contra essa coisa de torcida única e já vivi em países, principalmente a Turquia, que a rivalidade é muito maior do que aqui e há um esquema de proteção muito grande para os torcedores e nenhum deles deixa de ir ao estádio. Então, lamento que isso venha acontecer no Brasil e isso começa a ser o início de um futebol que a gente não estava acostumado a ver. Lamento profundamente. Tive a oportunidade de jogar tantas decisões contra o Fluminense. Era um momento que era mais Flamengo e Vasco. E agora o clássico sempre chamou muito atenção pelo charme,
pela história, por o Flamengo ter saído do Fluminense. Dois grandes jornalistas influenciaram bastante isso, o Mário Filho e o Nelson Rodrigues. Então ficou aquela marca de Fla-Flu e eu tinha sempre um prazer muito grande em jogar. Aí o Galinho de Quintino, a figura máxima da história do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do futebol, que trabalhou como treinador no Fenerbahçe, onde o Diego, inclusive, jogou também. Conhece bem lá a Turquia, que para muitos é a rivalidade mais violenta do mundo, né, no planeta bola. E o Zico lamentando essa situação que, pelo menos até o momento, está confirmada, até agora, de torcida única domingo no Newton Santos para Flamengo e Fluminense. Falando de futebol, antes de falando da coisa triste, né? Lembrar o que o Diego vem fazendo agora no Flamengo é muito parecido, guardando todas as devidas proporções, com o que o Zico fazia em termos de comandar a equipe. Era impressionante. Meu primeiro jogo como técnico profissional foi Olaria e Flamengo. 20 minutos no primeiro tempo, o Flamengo está disputando a Libertadores devagarzinho, o Olaria dando calor, o Zico foi lá atrás, mas ele pagou geral, acabou só 4-0 o Flamengo, primeiro tempo. E o Diego, eu tenho visto o Diego fazer isso, com um dinamismo muito bom. Agora vamos falar de outras coisas. Será, já que você introduziu o assunto, René, será que o Diego vai aparecer na lista do Tite? Pelo que ele vem fazendo, eu acho o melhor jogador. Eu acho o Diego hoje o melhor jogador em atividade do Brasil. No futebol brasileiro. O que o Diego está fazendo, esse espírito de liderança, bem que o René citou, João. Porque o Diego, ele ataca, ele defende, ele chama a responsabilidade, ele cobra a falta, ele dá carrinho no zagueiro. Outro dia o Abel Braga, o técnico Fluminense, falou aqui no Fox Sports, no Boa Noite Fox, tá dando carrinho até em zagueiro na hora que ele fez um gol, né? Então, o Diego, ele voltou para o Brasil muito mais maduro, ele está consciente, não é mais aquele Diego que a gente viu até na seleção brasileira, Copa América, que o Brasil, né, acabou perdendo aí, René, se esperava muito mais. O Diego atingiu um grau de maturidade, de liderança, é muito respeitado. Acho que seria uma surpresa se o Diego não estiver na lista do time. Sério? Você acha isso? E você, Quesada? Eu considero que o Diego tem que jogar na seleção brasileira. Só que tem um outro Diego que está na frente dele. E esse eu praticamente cravo que ele vai estar na convocação. Diego Souza. Porque o Jesus está fora. O Jesus está fora. Não tem ninguém para fazer essa função do Jesus. E o Diego Souza jogou contra a Colômbia. Exato. Ele deve chamar o quê? O Firmino pode, né? Vai chamar o Firmino. Eu falei isso aqui no dia que ele se machucou e ficaram olhando para mim com cara feia. Do quê? Do Diego Souza. Sim. No dia que o Gabriel Jesus se machucou, eu fazer um exercício de que o jogador poderia ocupar essa função. Né? E falei, tem o Firmino, que é a primeira opção, porque é quem vem sendo usado regularmente. Será convocado. Pelo Tite na função. E fora isso, quem mais jogou ali? Diego Souza, com o Tite. Né? O Gabriel Jesus, com o Tite, Gabriel Jesus, Firmino e Diego Souza. Foi num amistoso, do qual também participou o Diego. Participou e bem, do Flamengo, né? Aliás, não pode ser Diego Souza, podem estar os dois, claro. Não, porque são funções. Agora, naquele amistoso, o Diego do Flamengo não foi titular, né? Não. Saiu do banco de reserva. Agora tem outro cara que a gente não. Desculpa, tem outro cara que a gente não falou aqui, que eu acho que merece uma chance na seleção. Joga lá em São Paulo, no Palmeiras. O Dudu. Também está jogando. Que, aliás, jogou muito bem, fez o gol da vitória contra a Colômbia. Ele pode até analisar o que esse cara joga de bola. Está jogando muito. E ele faz várias funções. Exatamente. Múltiplas funções em campo. Eu acho que o amadurecimento dele vem disso aí. É um jogador que está começando a sair, está começando a assistir. O jogador, quando começa a assistir, um jogador da característica dele, ele se valoriza muito. Foi o líder das assistências no ano passado. Pois porque ele não era uma característica dele, né? Ele é mais driblador e fazer gol. E o gol do Borja, ele agora está puxando, está pensando. O gol do Borja foi assim, deixou de lado aquela coisa do fominha do atacante para tocar para o jogador que estava melhor. Quando você começa a pensar o jogo, você se valoriza como jogador. Eu acho a questão do Diego na seleção brasileira, acho que o Dudu é um jogador muito interessante, porque eu estou pensando aqui de acordo com a caixinha que tem montada lá pelo Tite. Sim. Que não costuma abrir muito essa caixinha. A seleção brasileira do Tite não joga com um jogador que exerça a função que o Diego exerce no Flamengo. Entendi. O Diego no Flamengo, ele joga por trás do centroavante, centralizado, circulando por ali. É um dos zagalos. Principalmente pelo lado esquerdo, ele sai pelo lado esquerdo. O Tite não tem isso. O Tite tem dois homens abertos e um centralizado. Isso. Não tem esse homem da intermediária. Quem chega são os volantes, que ocupam aquele espaço ali se movimentando muito. O Paulinho e o Renato Augusto girando e tal. Então não tem esse cara por trás do centroavante que o Diego faz. Agora, ele teria que se adaptar a jogar pelo lado. Aí você olha, um lado quem é hoje? O Felipe Coutinho. Do outro qual é? O Neymar.
Tudo bem, fica no banco. Aí quem tem no banco? Ele tem que O pensar William no e Douglas Coutinho. Costa. Eita. E aí? E aí, Essa é a Savoia? questão. E aí, Savoia? Você daria uma brecha aí se fosse o Tite, levaria o Diego? Você acha que ele vai aparecer na lista amanhã? Olha, o problema do Diego é exatamente o mesmo problema do Palmeiras. Ele tem os jogadores que atuam no setor em que ele tem jogado. Agora, com o Eduardo Batista, ele está exercendo outras funções no Palmeiras. Agora, o Diego vem um jogador experiente, jogador forte, sabe passar, sabe chutar, qualidades não faltam. Aí é uma questão do treinador, né? E é isso mesmo, quer dizer, o Tite não usa esse jogador nessa função na seleção brasileira. No Corinthians, por exemplo, o Jadson jogou pela beirada com ele e entrava atrás dos dois volantes adversários, fez sucesso com o Renato Augusto. Será que o Diego poderia jogar dessa forma também? Mas acho que não, eu acho que vem surpresa na seleção brasileira, acho que o Mariano tem grandes possibilidades do Sevilha, né? Porque o Tite foi lá com o Sampaoli, viu o trabalho do Mariano, gostou, eu acho que vem uma oportunidade para ele. E talvez o Ederson, né, do Benfica, que o Tafarel foi assistir aos jogos do Benfica, ficou muito impressionado com o trabalho do Ederson, principalmente contra o Borussia Dortmund, né? Então acho que pode ser outra novidade na seleção brasileira, além do Diego Souza, citado pelo meu amigo Quesada. O Ederson pegou pênalti do Aubameyang nesse dia aí contra o Borussia. Ele foi revelado pelo São Paulo, ele é de Osasco, saiu aqui no Brasil muito jovem, ele jogava no Sub-17 do São Paulo, aí foi negociado pro Benfica, jogou no Rio Ave e se firmou nos últimos tempos. Eu acho que esses dois aí estão muito mais próximos de uma convocação do que o Diego. Mas muito próximos. Era o goleiro da seleção. Mas o Felipe, se você pegar o Felipe Coutinho, onde ele joga no Liverpool, ele joga seria o titular da seleção. Ele joga mais pela esquerda, né? Às vezes mais por dentro, mas muito da esquerda. E o Diego está saindo muito pelo lado esquerdo, mas aí é brigar com o Neymar. A questão é a recomposição defensiva. Brigar com o Neymar, né? Sair por ali. Não, a questão também é a seguinte: como vai fazer a recomposição defensiva? Porque esse homem de lado tem que voltar também. O Diego não volta tanto. Esse nosso assunto acho que acaba com um negócio que a gente tem repetido e de forma errada nos últimos tempos, que o futebol brasileiro não tem jogador. Às vezes, quando dá alguma coisa errada, a gente fala que não tem técnico, que é uma mentira, nós temos técnico, e que a gente não tem uma boa safra. Nós temos técnico, tanto é que o Tite é o representante hoje na seleção. Hoje na seleção nós temos um grande técnico. E nós temos, que é brasileiro, nascido aqui no Brasil, né? Não é espanhol, não é argentino, não é brasileiro. E nós temos jogadores, não só lá fora, nós temos jogadores aqui. Olha quantos jogadores que atuam aqui nós estamos citando. E que a gente não forçou muito a barra, porque se a gente procurar aí, tem mais jogadores à disposição. Fazer mais uma seleção, né? Muito bem, pessoal. Então amanhã, daqui a pouquinho, nós vamos voltar a falar do assunto da seleção brasileira. Só posso citar um jogador que eu acho claro. Que é uma função que também tem um monte de gente, mas que eu acho que em algum momento ele vai receber uma oportunidade, que é o Alexandre, lateral esquerdo da Juventus. Muito, esse está jogando muito. Inclusive desde os tempos do Porto, por isso ele foi contratado pela Juventus. Maximiliano Alegre pediu, por quê? Porque o índice de aproveitamento de cruzamentos dele é extraordinário. É que tem o Marcelo e tem o Felipe Luiz. Eu acho ele melhor que o Felipe Luiz. Nós falamos do Mariano? Nós falamos do Mariano? Mariano deve ser do Sevilha. Não, o Savoia falou. O Fagner deve rodar nessa daí. Amanhã, não percam a convocação da seleção brasileira aqui nos canais Fox Sports. Flávio Vinick acompanhou a reunião. Você vê, né? Era pra gente estar falando aqui dos times, das escalações, mas jornalisticamente tivemos que mandar a nossa equipe de reportagem lá para o fórum, porque o Fla-Flu tem tudo a ver com a justiça nesse momento. Flávio Vinick falando sobre o tema. A situação do Fla-Flu de domingo, a final da Taça Guanabara, segue indefinida. Em uma reunião realizada aqui no Palácio da Justiça, no Rio de Janeiro, o juiz Guilherme Schilling, ele manteve a liminar que proíbe a realização de clássicos cariocas com a presença de torcidas rivais. Participaram dessa reunião representantes dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, da Federação de Futebol do Estado, da Polícia Militar, do Ministério Público, e entre os clubes, só o Botafogo foi a favor da realização do Fla-Flu com torcida única. Ainda continuo insatisfeito porque nada ainda foi apurado. Nós temos um torcedor nosso que foi alvejado com espeto de churrasco. E mais, outros foram também alvejados. E mais, se não fosse a Polícia Municipal, o próprio presidente Carlos Eduardo falou, teria
uma situação pior, que era a pessoa estava com o seu filhinho e quase incendiado, se não fosse a Polícia Municipal. Esse é o maior problema que o Botafogo vê. Após resolvido isso, passando, dando uma satisfação, até foi muito claro, satisfação aquela para a sociedade. A sociedade precisa dessa satisfação. Não conseguimos apurar nada. Infelizmente, nada foi apurado. Não temos como apurar. O Botafogo volta à sua situação. Qual é? De jogar com as duas torcidas. O Flamengo, o Fluminense e a Federação de Futebol do Rio vão recorrer dessa decisão, lutando para que o Fla-Flu seja realizado com as duas torcidas. Vamos recorrer da decisão e aguardar o recurso. Mas esse recurso pode demorar e aí pode arriscar acontecer o jogo. O jogo é daqui a 72 horas. Vamos esperar aí que a gente tenha uma resposta do recurso rápido, né? Se não vier, aí nós vamos tomar uma decisão. Diante dos acontecimentos do último fim de semana, tínhamos esperança de que fosse revertida a liminar. Todavia, não foi esse o entendimento do doutor juiz e vamos agora entrar com nossos advogados, vão entrar com recurso e tentar reverter para que possamos ter jogo com duas torcidas. Mas até quando se espera que se obtenha sucesso com esse recurso? O jogo já é domingo. Sim, sabemos da premência de tempo, mas o quanto antes nós entramos, vamos entrar hoje e esperamos ainda hoje ter alguma posição da Justiça. A posição da federação já foi definida ontem, né? Então já foi tudo definido ontem. Havendo a possibilidade de reverter a liminar, torcida dupla. Não havendo, o Fluminense, que foi o sorteado como mandante, como determina o regulamento, tem que abrir a venda dentro do que determina o estatuto do torcedor e cumprir a liminar. Não tem outro caminho a se seguir. Os ingressos para o Fla-Flu já começam a ser vendidos por uma exigência do estatuto do torcedor só para a torcida do Fluminense, que ganhou esse direito em um sorteio realizado na federação. Flávio Vinick, do Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Obrigado, Vinick. Ouvindo aí os principais personagens da questão, lá do Flamengo, do Fluminense, também o Marcelo, que é o diretor de competições da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Até o momento, a resposta não apareceu da tentativa aí de recurso da dupla Fla-Flu para que tenhamos as duas torcidas domingo no estádio Newton Santos. Então, até o momento, a decisão prevalece de torcida única, mas a dupla está agindo nos bastidores, João Vettori. João, e a informação que a gente tem é que os ingressos começam a ser vendidos agora. O Fluminense vai vender os ingressos para o setor aonde a torcida do Fluminense fica localizada. Para o setor onde fica a torcida do Flamengo, ficaria a torcida do Flamengo localizada, esses ingressos não começam a ser vendidos justamente porque as diretorias esperam que essa decisão seja revertida. Caso seja revertida, aí sim a carga de ingressos para a torcida do Flamengo vai estar à disposição, mas a princípio aquela parte, aquele setor vai ficar isolado, mas aqui entre nós, eu acho difícil que isso aconteça, porque mesmo se essa decisão for mantida de torcida única, acho que tanto a diretoria do Flamengo quanto a do Fluminense vão fazer um bem bolado aí, fazer algum protesto de repente na hora do apito inicial, ou quem sabe até nem entrar em campo, porque não é uma decisão correta, né? Os principais interessados discordam dessa decisão, que é Flamengo, Fluminense e a própria federação. A polícia disse que tinha condições de trabalhar nessa partida e a justiça acabou mantendo o que ela tinha decidido a princípio. Assim, João, é uma situação difícil até para a polícia contornar. Imagina, o torcedor do Flamengo quer ir no jogo, vai lá, compra ingresso e vai ao jogo. E aí, vai impedir o cara de entrar? Mas agora tem uma outra questão, Eugênio. O que você está proibindo é... Com a camisa, sim. Você está proibindo só as torcidas organizadas, a separação aqui, fica a torcida do Flamengo, a do Fluminense. Agora, o cara ali está passando, eu sou torcedor do Flamengo, quero comprar o ingresso, vou comprar o ingresso. E ele não vai poder usar a camisa do Flamengo. Pode mas vai estar lá, ué. Mas pode ir lá. Podia fazer como o Internacional e Grêmio fizeram, né? Pois é. Os torcedores do Inter levando do Grêmio, do Grêmio levando do Inter. Seria muito melhor. Seria muito melhor. Isso seria muito legal. Tem uma ideia genial, até falei outro dia aqui no Expediente, em 2011, aconteceu isso na Turquia, num jogo de pré-temporada, a torcida do Fenerbahçe invadiu o campo, numa partida entre Fenerbahçe e Shakhtar Donetsk, se eu não me engano, em 2011. E aí a Federação Turca decidiu punir o Fenerbahçe, fechando as arquibancadas para receber público. Eles conseguiram reverter essa decisão e apenas mulheres e crianças puderam assistir a duas partidas do Fenerbahçe. Deu mais de 40 mil pessoas. Sensacional, seria ótimo. Ou seja, você não está punindo o torcedor, muito pelo contrário. Você está dando até um presente, vai ser um espetáculo completamente diferente. Inteligentíssima, muito boa. Lógico. E você tem um estádio cheio, né? Não fica aquela coisa feia para quem está assistindo de casa. Eu acho que dessa celeuma toda tem um ponto que a gente não pode esquecer. Quem causou esse problema? Entendeu? Aí estão botando em cima do promotor, do juiz, do clube. Quem causou?
os torcedores da forma como fizeram as coisas. Não é possível que a gente não reclame de tudo, queira tudo, mas que a gente pontue sempre isso. Ó, foram vocês que causaram isso aqui. Exatamente. É por causa de vocês que nós estamos tendo esse problema. Todos têm que levantar a voz e dizer isso. Seria mais fácil a justiça... Infelizmente não foi só essa vez, já acontece há muito tempo. Seria mais fácil a justiça falar assim, olha, polícia, você tem 72 horas para me trazer os 5 responsáveis aí por esse caso. 72 horas. Agora, essa situação acirrou ainda mais a rivalidade entre Botafogo e Flamengo e principalmente as diretorias, né, do presidente Carlos Eduardo e Eduardo Bandeira de Melo. Essas diretorias não têm um bom relacionamento porque o Botafogo, que é hoje quem comanda o Engenhão, né, que é cedido pela prefeitura ao Botafogo, que arrenda o estádio, não quer a presença da torcida do Flamengo. O Botafogo disse que liberaria o estádio para a final, mas com a torcida do Fluminense, a torcida única. Então o Botafogo também acabou sendo muito criticado hoje à tarde, por um lado, elogiado pelo outro. O que vocês acham dessa atuação do Botafogo nesse caso, hein, Savoia? Olha, eu acho que o presidente do Botafogo, ele perdeu uma grande oportunidade de ter uma atitude de nobreza, para dar um exemplo. Os caras reclamam tanto que torcedor briga, que a rivalidade extrapola, né? E eu acho que ele poderia muito bem entender que o Botafogo é muito maior do que a perda de um jogador como o Ilharão, que é um grande jogador, tudo, mas o Botafogo é muito maior. Então ele poderia, numa atitude de nobreza, oferecer o estádio, acabar com essa briga besta que não vai levar a lugar nenhum e dar um exemplo para o torcedor carioca e brasileiro que o futebol pode sim conviver com rivalidades. Então, eu acho que ele perdeu uma grande chance de marcar a sua presença como presidente do Botafogo num lado bom do futebol, né? Ao invés de alimentar essa rivalidade, não, abrir as portas do Newton Santos, receberia os dois clubes, uma atitude amistosa. O futebol está precisando disso. E quando se tem a oportunidade, um dirigente não faz isso. Vai incitar a briga, a rivalidade. Você vê o Fluminense. O Fluminense vai ter a torcida única, poderia ter ou poderá ter, e está brigando, né, entre aspas, para ter o torcedor do Flamengo junto. Aliás, Savoia, Flamengo e Vasco fizeram a mesma coisa, diga-se de passagem, né? Principalmente o presidente Eduardo Bandeira de Melo, que disse que gostaria de ter e poderia, na oportunidade, com o regulamento, impor a situação, né? Porque o Flamengo era o mandante, mas o Bandeira não. Nós queremos ter a torcida dividida, queremos ter as duas torcidas, e o Eurico Miranda, obviamente, também entrou nessa junto com ele. E aí os presidentes vão cobrar o torcedor como? Se eles mesmos não se entendem, eles brigam, eles atrapalham o futebol. Eu acho que o presidente do Botafogo poderia fazer uma análise, uma autoanálise, mudar um pouco, sabe? O futebol está precisando de mais leveza. Pois é, nós temos 2 intervalos comerciais, o programa vai até 8h30, mas eu preciso ouvir a opinião aqui dos meus companheiros. E o presidente do Botafogo, ele está aí no destaque, no meio dessa confusão toda. O que vocês acharam da atitude do presidente? Vocês concordam com o Savoia? Eu respeito muito o presidente do Botafogo, mas eu discordo dessa posição dele. Eu tenho dito aqui sempre que o futebol só vai sair desse buraco que está aí. Está muito óbvio o buraco do futebol carioca. E a gente viu nas semifinais aí Flamengo e Vasco jogando em Volta Redonda para 5.000 pessoas, o Fluminense jogando em Los Lares para quase ninguém, numa semifinal de campeonato de Taça Guanabara. Só vai sair disso quando houver união entre os dirigentes. É preciso entender que os clubes só podem ser adversários dentro do campo. Eles têm que estar unidos fora do campo. Enquanto o dirigente dirigir o clube com a cabeça de torcedor de arquibancada, vai ser ruim para todo mundo. Ali a gestão tem que ser empresarial. O Botafogo tem que encarar o Flamengo como um parceiro. O Fluminense como parceiro, o Vasco também. E os demais pequenos como parceiros de diferentes dimensões. Mas eles têm que estar juntos, eles têm que trabalhar juntos para erguer o campeonato. Cada um puxando para um lado por birra. Por birra. E não só do Botafogo, de todo mundo. Do Flamengo também, do outro também. Nhenhenhen daqui, nhenhenhen de lá. Eu vou te dificultar aqui, eu vou botar uma casca de banana ali. Vai ser ruim pro futebol como um todo. Isso só acirra, né? Não adianta nada. Realmente não é legal. Vamos para o rápido intervalo e vamos ficar atentos ao noticiário, hein? Porque a dupla Fla-Flu está se mexendo aí nos bastidores para tentar uma liminar, a resposta do recurso, para que tenhamos 2 torcidas domingo no estádio Newton Santos, o Engenhão, mas por enquanto não veio
veio resposta, está mantida a decisão de torcida única e a torcida do Fluminense estará lá, que conseguiu esse direito através de um sorteio hoje à tarde na reunião. O detalhe é que o Flamengo tem a melhor campanha do campeonato.